Bom, pessoal, continuando nossas explicações sobre nutrição, eu gostaria de responder uma questão que tem sido repetida em relação à possibilidade de excesso de vitaminas e minerais no seu consumo, tanto na alimentação quanto no uso de suplementos minerais, vitamínicos. E além daqueles alimentos que nós consumimos que são fortificados, né? Fortificados com ferro, fortificados com cálcio, etc. E para isso, então, a resposta a essa questão está em dois pontos básicos, né? O primeiro é algo que nós chamamos de teoria da triagem, que foi elaborado pelo Dr. Bruce Ames e que foi publicado numa revista, uma das mais importantes revistas de nutrição da atualidade, que é o American Journal of Clinical Nutrition. Essa teoria da triagem diz o seguinte, que o organismo, em primeiríssimo lugar, ele aloca recursos nutricionais para a manutenção da sobrevivência imediata do organismo. Então, para dar um exemplo, que foi o exemplo que ele estudou em ratinhos, sobre a vitamina K está relacionada com a coagulação sanguínea. Então, na privação de vitamina K, o indivíduo ou o animal, ele entra em hemorragia e pode morrer por isso. Então, a primeira coisa que o organismo faz é alocar, por isso que se chama teoria da triagem, alocar essa vitamina K para o sistema de coagulação sanguínea que acontece no fígado. Só que na teoria da triagem também, ele nessa elaboração, ele testou um grupo de ratinhos que não consumiram vitamina K, que a dieta estava isenta de vitamina K, que morreram, obviamente, por hemorragia. Um outro grupo foi mantido com uma dose de vitamina K apenas o suficiente para atender as necessidades diárias. Eles não morreram, evidentemente, de hemorragia, mas morreram por outras doenças degenerativas, doenças inflamatórias, câncer e outras coisas, que de uma certa forma nós vemos na população humana hoje em geral. Então, ele elaborou a partir daí essa teoria da triagem que diz que o consumo de vitaminas e minerais no limite recomendado atende apenas à sobrevivência. Só que, no caso da vitamina K, que foi a vitamina que ele estudou, quando ela ativa 6, 7 proteínas relativas à coagulação sanguínea, mas no total ela é capaz de ativar 14. Essas 7 ou 8 excedentes são relativas a outros processos metabólicos que não tem nada a ver com a coagulação, que é, por exemplo, a manutenção dos ossos, a manutenção da normalidade das artérias, prevenindo o depósito de cálcio nas artérias, algumas relacionadas com a expressão do DNA, que tem a ver com essas modificações de expressão do DNA, tem a ver com a possibilidade de câncer ou inflamações e coisas assim do tipo. Então, quando você consome apenas aquela quantidade recomendada pelo IDR brasileiro ou RDA americano, você simplesmente está atendendo aquela demanda para a sobrevivência imediata. O uso que se considera, pode se considerar, alguns médicos consideram excessivo, né, que seria 2, 3 vezes a dose recomendada, na verdade estariam atendendo a outras demandas para a vida e a qualidade de vida a longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Então, teoria da triagem diz que as doses recomendadas diariamente servem para manter a sobrevivência crítica do indivíduo. O outro ponto é importante, que as doses recomendadas nutricionais, como vocês podem ver nos rótulos dos suplementos, que cada suplemento atende a tantos por cento da dose recomendada diária, é considerado simplesmente como a quantidade de nutriente que é capaz de manter a saúde de indivíduos saudáveis. Ou seja, o IDR, essa dose recomendada, não tem absolutamente nada a ver com qualquer tipo de patologia. Então, quando você tem, por exemplo, gripes frequentes, quando você
tem diabetes, quando você tem dores articulares, quando você tem uma inflamação crônica, quando você tem herpes, quando você tem qualquer tipo de alteração do seu metabolismo, você sai fora daquele grupo para o qual o IDR foi desenhado. E, portanto, você demanda quantidades maiores, como, por exemplo, se sabe que o indivíduo que tem artrite reumatoide, ele necessita mais cobre do que o indivíduo que não tem artrite reumatoide. Porque no processo de controle natural da inflamação, o indivíduo consome mais cobre do que o indivíduo normal. Entretanto, ele come a mesma coisa. Então, a suplementação só vem a atender essa demanda excedente. Então, se nós considerarmos desde o indivíduo com gripe até os indivíduos estressados, que somos todos nós, né? Trânsito, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, seja lá onde for, o indivíduo estressado, o indivíduo que toma uma quantidade de álcool semanal, ele não está previsto dentro daquelas contas que foram feitas, né, para se estabelecer a dose diária recomendada. Então, não há excesso. Um terceiro ponto que eu posso adiantar para vocês é que o espaço que existe entre a dose recomendada diária, que seria a dose mínima para manter a saúde dos indivíduos normais, e uma dose potencialmente tóxica é muito grande, né? É claro que nenhum de nós gostaria de tomar 3, 4 gramas de cálcio. Por isso, a grama que está preconizada já é mais do que suficiente. Entretanto, na vitamina K, o zinco, eventualmente o selênio, a vitamina C, então uma série enorme de vitaminas, elas atendem a muito mais funções do que aquelas relativas à sobrevivência imediata. Então, a resposta, repetindo, teoria da triagem, alocação de recursos para evitar a morte do indivíduo, o RDA, o IDR, essas recomendações são destinadas à manutenção da saúde de indivíduos saudáveis, portanto, não se refere a indivíduos com qualquer tipo de alteração do metabolismo. Esses são os pontos mais importantes que eu gostaria de comunicar. Obrigado.